Bom, vamos iniciar o estudo de hoje, agradecendo a Deus por essa oportunidade, porque através do conhecimento nós vamos conseguir descrever os verdadeiros motivos que nos ligam ao plano espiritual e a relação que nos leva a entender os motivos das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa enviar os bons espíritos para que possa me intuir nesse momento a buscar, a esclarecer não só os encarnados, mas também os desencarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos continuar hoje falando sobre o duelo, né? Nós estamos no Amai os Vossos Inimigos, e hoje nós vamos... Perdão. Deixa eu ver se é o duelo que a gente faz na quinta, deixa eu ver. Capítulo 12, é isso mesmo. O homem no mundo. O homem venturoso que, por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence. Esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar o que se lhe opõe aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto o outro o faz como método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem por escusa o arrebatamento da paixão, pois que entre o insulto e a reparação, dispõe ele sempre de tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com premeditado desígnio. Estuda e calcula tudo, para com mais segurança matar o seu adversário. É certo que também expõe a vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele, então, só vê um ato de coragem e pouco caso da vida. Mas haverá coragem da parte daquele que está seguro de si? O duelo remanescente dos tempos de barbarie, em que os direitos dos mais fortes constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Agostinho, Bordeaux, 1861. Bom, vamos falar dessa parte, se daí eu já entro nessa nota. Mas, conforme a gente vai estudando, eu falo assim, porque eu tenho esse estudo do Evangelho, e se não me engano, no Evangelho no Lar também a gente está no mesmo item, por isso que muitas vezes, né, eu estou fazendo o estudo dessa parte, mas a gente está vendo em duas frentes. Então, essa questão aqui, ele está falando, né, da situação que está, os dois que estão nessa posição de duelo. E dentro dessa situação, aquele que quer lavar a honra é mais
vai se tornar mais endividado que o outro. Então, são questões que a gente precisa tá analisando, prestando atenção, porque quando a gente olha aos olhos do mundo, tanto na época como agora, aquele quer lavar a honra, né? E se acha numa posição acima do outro. É nessa questão que quando a gente olha tanto os espíritos desencarnados como também o encarnado, ele entra naquela posição que o Cristo fala: perdoe que ele não sabe o que fazem. Mas o evangelho ele vem de tal forma, trazendo mensagens, esclarecimento aos homens por vários séculos. 2000 anos se passaram. Mas quando a gente faz a leitura desse item novamente, nós vamos perceber que essas atrocidades ainda continuam, tá? A gente continua nela. E a gente não se apercebe da situação. Embora, quando nós estamos vendo, a própria leitura vai mostrar que é tudo calculado friamente nos mínimos detalhes para que a situação aconteça. Tá? A situação aconteça. O que nós esquecemos aí, quando nós vamos fazer as observações, em todas as épocas da humanidade, e a relação que nós temos de encarnado com desencarnado ainda se alinham de posturas e pensamento em concordância com essa situação. Tá? E nós não nos apercebemos disso. É nessa situação que o Evangelho está trazendo para nós esclarecimento acerca disso daí. Hoje, os homicídios, as situações que estão acontecendo, não deixam num ataque de fúria do indivíduo, na onde não permite nem o direito de defesa, de argumento, para tentar não cometer, né, essas atrocidades. E que não deixa de ser um duelo. Ele vai lá e comete, né, o crime. Aos olhos da humanidade, nós vamos perceber que há mecanismos de regulagem, tá, que vai intermediar para que nós possamos entender, aos olhos do homem, o direito de defesa e se está correto ou não. Mas, aos olhos de Deus, todas essas questões levam o agravante que vai afetar o espírito por muitos séculos e que nós não sabemos. É nessa condição que nós espíritas, tá, quando nós vamos fazer essas leituras e compreender o mecanismo de funcionamento, nós vamos perceber que aqueles a quem nós chamamos obsessores são justamente os espíritos que, em determinada época, aonde nós não sabemos, cometemos tal atrocidade. Então, entra naquela situação que o espírito falou para mim assim: olha, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Aquilo me marcou muito quando esse espírito falou. E aí, conforme eu fui estudando, eu fui vendo a dinâmica de como funciona a relação dos espíritos conosco no plano do material. É lá que está toda a organização para que nós possamos, na prática e no exercício da vivência e da compreensão dos ensinamentos do Evangelho, extirpar todas essas sombras dentro de nós, ao qual cada um de nós estamos em condições, permitindo que se instale dentro de nós posicionamento frente às situações.
O que nós não nos apercebemos, que muitos desses espíritos que estavam naquelas épocas, que seja aí 600, 700 anos lá atrás, que na hora da prática do duelo assistia toda aquela situação. E pasmem, todos eles estavam engendrados em questões que ligavam a condições comportamentais aonde ele tomava partido e decisões. Então, quando nós vamos fazer a leitura do Evangelho, nós vamos perceber que na condição de indivíduos pensantes, de inteligências atuando no meio social, em diferentes níveis comportamentais, emitimos posicionamentos e postura. Pasme. Cada situação aonde nós tomamos partido, fazemos parte também do delito da qual aconteceu. Então, por isso que quando nós estudamos a doutrina espírita, é preciso que nós tenhamos muito cuidado na parte das leituras e análise comportamental, não só daquelas práticas, mas também do nosso posicionamento frente à situação. Olha só que interessante. Isso são em vários itens do Evangelho. E aí depois a gente fala assim, nossa, essa leitura é muito profunda, ela é linda. Linda é o grau de condição de responsabilidade a qual eu, que estou lendo, trago para mim uma questão reflexiva e posicionamento frente às situações a qual que acontece. Basta nós entendermos que nós estamos num planeta de provas e expiações. Para a gente ter mais uma noção, mais ou menos, existem algumas práticas que de nós, mas eu não tenho nada a ver com isso. Falamos desse jeito. O indivíduo vai lá e faz uma coisa errada, eu assisto, não falo nada. E quem foi que fez a coisa errada? Tanto aquele que praticou, como aquele que viu e teve um olhar de desdém. Há mesmas situações de atrocidades quando assistimos a televisão, tomamos partido dentro daquela condição e nós vamos ser juízes. Então, depois, como que eu vou falar de obsessor? Se o obsessor está ali na frente tomando posicionamento. Eu só estou dando essa colocação para nós entendermos de como funciona o Evangelho de Jesus na prática, nas relações que nós temos do mundo espiritual com o mundo material e que nós não nos apercebemos. A única coisa que eu vejo falar, e não tenho, e não tiro a razão, quando se fala, ser espírita não é fácil, porque eu não tenho que olhar o outro, mas olhar o meu posicionamento frente às situações a qual todos nós estamos envolvidos. Todos. E nós não nos demos conta disso. Eu só estou falando desse comportamento porque duelamos com nós mesmos, com atitudes comportamentais que há a favor ou não em atos e atrocidades praticados por todos os grupos sociais de acordo com as atitudes comportamentais, aonde eu aceito ou não. Então, por isso que fala que trata-se quase sempre de uma
criatura sem educação. Mas que educação é essa? E aí eu preciso compreender que todas essas atrocidades que aconteceu em séculos anteriores e que o Evangelho está trazendo agora, à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, a explicação clara e concisa da relação que tem o mundo material e o mundo espiritual. Opa, mas eu não fiz nada, eu não estou duelando. Mas opinou. Opinou. E a coisa é mais séria ainda, tá? É mais séria. Porque todos os dias nós somos juízes. Nós matamos, nós condenamos, cometemos vários tipos de atrocidade quando nós opinamos em diversas situações e não nos damos conta com relação a isso. Tá? E não deixa de ser um duelo. Porque quando eu vejo a situação e eu opino, não, ele estava certo, ele tinha que fazer aquilo. Ou, de uma fala, ele fala assim, eu lavei minha alma. Em que posição? Ele falou e ouviu, eu não aceitei. Em conformidade, quando eu falo isso, várias pessoas que estão do meu lado, né, ou que ouviram, ou a quem estão assistindo a minha fala, começam a opinar. E o outro, a quem ele dirigiu a palavra, e naquela condição comportamental se fechou ou sofreu o impacto da agressão, embora sofra o impacto e a ação do outro sobre ele, ele não omitiu como eu posso dizer, uma atitude física para ir para cima do outro, porque ele não suportou o impacto, né? E aí que está a questão. Então, quando nós vamos ler essa parte do Evangelho do Duelo, nós vamos perceber que ele continua. E os espíritos do outro lado? Na mesma intensidade. Então, aquela fala de Sócrates, eu penso, logo eu existo, Sócrates já dava uma linha de pensamento de como age os espíritos do outro lado. O que acontece é que o corpo absorve o impacto e, na forma que está sendo colocado, ele usa a força para duelar com o outro, e no qual aquele que vence, na atitude dele, está em conformismo, né, que ele venceu a agressão, tirou a vida do outro, mas na condição que eu estou falando é tipo tirar a forra e deixou o outro por baixo. Então, existem algumas falas muito interessantes, principalmente do Divaldo, né? Mais vale eu ser o agredido do que o agressor. Então, é nessa condição que nós não temos condições, dentro dessa condição, às vezes o outro é agredido, mas como que sentiu o outro? É lá que nós não sabemos, mas os espíritos sabem. É lá nessa situação que, quando eu leio o Evangelho, eu não estudo a doutrina espírita, eu vou ao centro, tomo passe, água fluídica, mas não entendo, não compreendo os mecanismos de funcionamento da relação que há o mundo espiritual com o mundo material. E aí eu volto a dizer o porquê que o Espírito falou, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Então, dentro dessa fala, né, eu posso ter lavado a alma em tirando a vida do outro, mas o ódio, o rancor sobrevive além do túmulo.
É nessa questão que nós espíritas, é preciso que quando nós façamos essa leitura, entendamos que aquele que é o obsessor nada mais é do irmão a qual duelamos em existências anteriores. E a coisa mais bela que nós temos é que a doutrina espírita hoje, trazendo o esclarecimento ao encarnado e desencarnado, permite que do inimigo de outras encarnações possamos agora, através do esclarecimento e da educação de compreensão, aí que entra porque nós temos que estudar, permitindo que o inimigo de outras existências possa se tornar um amigo na existência atual. Por isso que eu sempre falo, espiritismo bem compreendido é luz, mal compreendido queda. E quando eu me aprofundo no espiritismo, nós vamos entender que o processo que nós estamos inserido e que a espiritualidade nos traz esses companheiros para grupos de estudos, para ambientes aonde o esclarecimento está de acesso a encarnados e desencarnados. E aí nós vamos a perceber que aquele a qual nós dirigimos opiniões, a qual nós dirigimos conclusões equivocadas, atribuímos adjetivos, nós vamos descobrir os motivos de tantas disenções de séculos, por acréscimo da misericórdia de Deus, permitiu que nós reencarnássemos e dentro do processo desse planeta de prova e expiação, permitiu que outrora eu fosse pai, outrora eu fosse filho, outrora eu fosse mãe, e conquistasse por meios do amor a reconciliação em diversos estágios de comprometimento do espírito com o amor, com a fraternidade, com ideais de caridade, que é aquela pergunta que está no Livro dos Espíritos, aonde Kardec fala: qual o meio mais rápido de evoluirmos? Reencarnando. E aí a doutrina espírita vem nos explicar toda a complexidade que está inserido o espírito encarnado e desencarnado. E aí os espíritos, a qual nós chamamos de obsessor, estão num processo, tá, de esclarecimento, de compreensão que depende daqueles que estão encarnados no estudo e na mudança de comportamento, para que ele, através dos nossos atos e atitudes comportamentais de ordem moral, de educada, possamos construir esse vínculo que une todos nós, encarnados e desencarnados. Foi por isso que Jesus nos falou: quem são meus irmãos? Quem são, né, a minha família? E ele vai lá e responde alto em bom tom: aquele que faz a vontade do Pai. Então foi por isso que o Evangelho, nesse item 15, nos traz a informação acerca da situação que todos nós estamos inseridos, que todos nós. Tá? Então é nessa condição. Acho que é 16 a nota, é só o finalzinho, eu vou ler ela. Nessa nota aqui, os duelos se vão tornando cada vez mais raros. E se de tempos em tempos algum tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com os que ocorriam outrora. Tá? Olha o que ele está falando, dos hábitos que tinham, né? Diminuíram.
mas as atitudes comportamentais de pensamento ele continua. Então, antigamente o homem não saía de casa sem prever um encontro para o qual tomava a ação necessária e precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos que se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. Então, a abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento de costume e é curioso acompanhar a gradação, desde a época dos cavaleiros que só chegavam bardados de ferro e armados de lança. Isso é um fato, acabou. Até a em que uma simples espada à cinta constituía mais um adorno a um acessório de brasão do que uma arma de agressão. Outro indício da modificação dos costumes que está em que, outrora, os combates singulares se empenhavam em plena rua diante a turba que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes. Era assim. Então, essa nota está mostrando de como que era. Tá? E o povo adorava, bradava. Né? Ao passo que hoje se ocultam. Por que ele fala que se oculta? É diferente, tá? Mas acontece de forma em que os espíritos conseguem nos ver. Olha a profundidade do que se fala, do que eu estava falando. Pressentimento, a morte do homem é um acontecimento que causa emoção, enquanto noutros tempos ninguém dava atenção nisso. Ninguém dava. O espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbaria, incutindo nos homens o espírito de caridade e fraternidade. Uma das coisas mais belas quando eu estudando, e sempre ouvi uma das falas, o amor cobre uma multidão de pecados. As nossas práticas, as nossas compreensão, embora muitas vezes equivocadas, as atitudes se sobressaem sobre as práticas aonde o homem hoje luta com ele mesmo, que era o que o Cristo falava do orai e vigiai, para diminuir a sua ação. Né? Que é aquela parte, né, de quando, acho que era o André Luiz, quando o seu mentor falava para ele, né, para beber água e segurar antes, para tentar conter o pensamento. Então, é nessa situação que, devido à nossa invigilância, devido à nossa pouca atenção ainda, nós nos entregamos ao duelos e práticas ocultas dentro de nós mesmos, porque ele termina nessa faixa falando, né? E que nós não demos ainda atenção. Aí depois, né, a gente corre para o centro, a gente corre pedindo ajuda, tomando passe, água fluida, mas nós não buscamos a compreensão dos verdadeiros motivos. É aquilo que muitas vezes os espíritos falam assim, mas só ler para nós já vai ajudar. Eles falam desse jeito, gente. Mas são inteligências que precisam, através do estudo, como nós estamos fazendo aqui, da explicação para que eles compreendam. Então, há aquela situação que o Espírito fala, e já chegou a falar para mim, agora eu entendi o que você está falando. E ainda chega num ponto que é mais belo dentro dessa compreensão, ele nos avisa, um dia voltarei para te ajudar, mas que você seja consciente das suas responsabilidades, porque virá outro. É lá que está o ponto de interrogação e que eu preciso aprofundar no conhecimento para entender o que o Cristo falava e fala conosco. Foi nessa situação que Kardec, ao codificar a doutrina, ele estava fazendo com que eu lesse e perguntasse o que ele está querendo fazer, mas falar. Como eu estou falando com Cristo, o Cristo está falando comigo.
Aonde está Deus na nossa consciência? Eu decido o que é certo ou errado. E aí os espíritos vão ver que essa consciência, que hoje não tem um corpo material, mas também ele precisa do entendimento e compreensão acerca da situação que ele está inserido. E ele não sabe. E aí é lá que está uma das falas do Cristo, onde ele direciona a humanidade inteira, encarnados e desencarnados, quando ele fala: perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. E hoje o que nós temos? Explicações claras e concisas acerca da situação que estamos inseridos. Principalmente aos espíritas, que essa é a última oportunidade que foi dado a nós para que possamos compreender e lutarmos contra as nossas imperfeições. E aí Kardec também, vendo isso, ele pergunta: qual a característica do bom espírita? É aquele que luta contra as suas imperfeições. E aí possamos tirar as conclusões, o que esse evangelho está falando comigo. Como eu estou agindo e lidando com essas situações. Tá? E muitos espíritos, quando nos olham e vê, falam: nossa, ele falou bonito, mas ele não fala, não faz perdão do que ele está falando. É nessa situação que muitos de nós vamos passar vergonha porque falamos e não praticamos. Achei legal do encontro de Eurípides Barçanupos com o Cristo, e o Cristo chora. E nesse encontro, Eurípides tem toda as informações acerca da situação que ele ia passar para fazer, né, a sua obra. E aí o Cristo responde para ele: eu choro porque muitos que leem o meu evangelho não praticam. Olha a resposta do Cristo para com Eurípides Barçanufo. Assim, olhemos para cada um de nós, dentro de nós, eu olhar para dentro de mim, o que eu estou fazendo dessas leituras, desse evangelho. Não o outro, porque no duelo ele olhava o outro. Nunca ele olhava a ele. E quando nós vamos falar do duelo, duelamos com nós mesmos diante de barbarias, de pensamentos, de atitudes equivocadas, a qual atrelamos a ponto de vistas, a condições que escapam ao nosso entendimento. É lá que está o orai e vigiai para não cair em tentação, o esclarecimento, a educação acerca do estado que estamos inseridos. Por isso que eu tenho que estudar a doutrina dos espíritos. Bom, o livro dos médiuns, nós estamos na parte da formação dos médiuns, né? Que é a característica deles, né, de nós médiuns, como que a gente vai se comprometer com a mediunidade, comportamentos, como que acontece isso. Então, o livro dos médiuns vem trazer todas essas informações, todas. E na 208, né, que ele continua, tem-se procurado processos para a formação dos médiuns como se tem procurado diagnósticos, mas até hoje nenhum conhecemos mais eficaz do que indicamos. Na persuasão de ser uma resistência de ordem toda material, o obstáculo que encontra o desenvolvimento da faculdade, algumas pessoas pretendem vencê-la por meio de uma espécie de ginástica,
quase deslocadora de braço e de cabeça. Não descrevemos esse processo que nos vem do outro lado do Atlântico, não só porque nenhuma prova possuímos da sua eficiência, como também pela convicção do que nutrimos, do que há de oferecer perigo para os de complexão delicada, pelo abalo do sistema nervoso. Se não existirem rudimentos da faculdade, nada poderiam produzi-la, nem mesmo a eletrização que já foi empregada, sem êxito, com o mesmo objetivo. Bom, nesse item aí, gente, ele está bem complexo, né, para a gente compreender. Primeiro, eu tenho que saber o que é médio, e eu preciso também estudar e entender como que é esse processo. E aí, esses acontecimentos, quando ele fala do outro lado do Atlântico, a mediunidade estava acontecendo em todas as partes do mundo, principalmente com o caso das irmãs Fox, né? As revistas espíritas, li algumas, muitas informações tinham, né? O Leon Denis também traz muitas informações no livro acerca disso. E os casos de mediunidade está condicionada a práticas, né, que precisam ser trabalhadas, entendidas, para que haja essa relação do mundo material com o mundo espiritual, né? É preciso que nós entendamos todo esse processo. Eu vou passar toda a minha existência, como muitos outros médios, quando se apropriam do conhecimento, é preciso entender como essa mediunidade opera, né, através de mim, como que ela acontece. Então, conforme, né, o estudo vem, a compreensão vem, a espiritualidade se aproxima e começa a trabalhar com esse médium. Então, foi o caso, acho que foi no livro Nosso Lar, aonde foi falado para André Luiz que estava sendo preparado um médium aqui na Terra para que houvesse essa comunicação do mundo espiritual, né, com o mundo material. E esse médium era o Chico. Então, em várias passagens, nós vamos ver do seu orientador espiritual, que era Emmanuel, ele falar para ele da questão da disciplina e do estudo, para que o Chico entendesse esse processo, de como funciona essa relação, né? E aí que está a coisa. O Chico vivenciava várias experiências aonde ele tinha que lutar, entender para agir na complexidade que ele estava inserido. Logicamente que o Chico tinha sido preparado também no plano espiritual, para depois ser um médium do Cristo, como o Chico foi. E muitos outros, né? Eurípides, né? E muitos outros. Então foram várias encarnações, inserção do Chico num processo reencarnatório para que ele tivesse o sucesso que ele teve na atual encarnação. Então é nesse intuito que nós também, através do estudo, apropriando o conhecimento e conhecendo o que é a mediunidade, né? Que quando ele fala, né, que é uma espécie de ginástica deslocado do braço e da cabeça, vai além, porque as mediunidades que foram usadas, da forma que ela passou por vários processos, né, de educação, de esclarecimento, para formar todas aquelas palavras, era letra por letra, para que Kardec conseguisse ali efetuar toda essa obra. Na hora que eu começo a olhar assim, eu falei, meu Deus, como que ele conseguiu isso? Era um espírito preparado, né, em outras encarnações, dentro de um processo pedagógico,
estruturado dentro da condição comportamental e entendendo a ação da relação do mundo espiritual com o nosso para efetuar todo esse trabalho lindo que ele fez. Todo. E aí nós temos, né? Então ele trouxe toda a estrutura no livro dos médiuns para que nós começassem, aí quando ele fala, entender o objetivo da mediunidade e ter o êxito nessa mediunidade, compreendendo como que ela funciona. Então, se eu não compreendo, como que eu vou ser instrumento da espiritualidade? É nessa questão aí que a gente precisa ter 2 pesos e 2 medidas para compreender. Porque os espíritos, o próprio Cristo fala, né? Não creais em todos os espíritos para ver se esses espíritos são de Deus. Aí dá para a gente ter uma ideia. As mediunidades que tem hoje, de vários tipos, intuição, né? Psicografia, psicofonia, e de diferentes formas, é preciso que nós analisemos ela. Primeiro, para a gente ter uma ideia, hoje a gente não sabe o que é fake e o que é verdade, que é o que nós temos hoje na internet, nas falas. Será que foi mesmo? Hoje a internet consegue pegar uma fala da pessoa, a mesma fala, como se ele tinha falado. O Chico, se fosse começar hoje o trabalho da mediunidade dele, né, nessa época hoje, para a gente ter uma ideia, o Chico teria que ter uma nova abordagem diante da complexidade da leitura que nós fazemos hoje com relação a conhecer, a entender. Tanto é o que nós temos hoje. Quando Cristo fala que vejam aqueles que têm olhos de ver, que ouçam aqueles que têm os olhos de ouvir. Porque quando ele fala isso, quando eu leio, eu tenho uma compreensão, mas o outro que vai ler tem outra compreensão. Isso, né? Mas existe outra situação que Kardec também sabia. O que está implícito nesse texto? Como que o Dalmo vai ler e vai compreender isso? Como que a minha mãe, a dona Cleusa, vai ler e como que ela vai compreender isso? Por isso que as abordagens estão condicionadas a processos pedagógicos de compreensão acerca daquilo que está lendo em diferentes situações e épocas. Foi por isso que aquela nota foi falar de como que era o duelo há 3 séculos atrás, há 4 séculos, como que era os comportamentos. Ele fala, tende a subir, mas, na verdade, o duelo acontece de outras formas hoje. Então, é nessa questão que as mediunidades agora estão vindo de tal forma que a inteligência artificial agora, aquilo que eu não enxergo, coloque ela em cima de um texto. Experimenta uma hora, pega um texto, dá um comando para a IA, o que está escrito por trás desse texto? A coisa é assustadora. Porque eu vou ler e não vou compreender. A IA vai lá e fala em alto e bom som o que está escrito lá por trás. E pasmem, eu estou falando dessa forma porque os espíritos lá do outro lado, eles conseguem me enxergar de diferentes formas, de diferentes ângulos, aquilo que eu escondo de vocês. Eu consigo esconder dos outros, daqueles que convivem comigo, mas de Deus eu não consigo. Aonde está Deus? Na nossa consciência. E os espíritos? Por isso que tem muitos espíritos que ele fala assim, eu vou aonde eu quero, eu faço o que eu quero. Quando nós vamos estudar e analisar, a primeira fala que o Sócrates fala, eu penso, logo eu existo. Olha o que ele fala. Quando ele usa de uma abordagem, ele fala, eu faço o que eu quero, eu vou aonde eu quero, já mostra que nada segura ele. Aí Kardec vai lá e começa na questão número 1 e fala, e pergunta para os espíritos, o que é Deus? Os espíritos respondem,
inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha o que ele fala. E aí parte de tudo. E quando as lições que estão sendo faladas para nós, principalmente, só compete a Deus a tomar a decisão de tirar ou não a vida de outra pessoa. E quando o Espírito fala, eu faço o que eu quero, quando eu quero, eu vou onde eu quero, encarnados na Terra tomam a decisão através do uso da força, como nós estamos falando, para tirar a vida do outro. E na condição que ele está, ele acha que morto o irmão vai resolver o problema dele. E aí, além do túmulo, o ódio continua. Então, é nessas questões que os espíritos estão do outro lado. Quando eu vou ler, estudar o que é ser médium, o mecanismo de funcionamento, eu preciso entender quem são esses espíritos a qual usarão a minha mediunidade para que essa relação seja boa ou ruim. Pasmem, volto novamente que os irmãos se esquecem do planeta que nós estamos, de provas e expiação. Foi isso o estudo ontem no centro, a palestra. E aí eu vou compreender a dinâmica do que Kardec está falando e o processo que estamos inseridos. Mas o Cristo vai mais além. Ai, quando a gente vê a parte do escândalo, né? É necessário o escândalo, mas ai de quem vem esse escândalo. Por isso que o processo de evangelização, o estudo dessa obra, o estudo da mediunidade, vai trazer luz e responsabilidade àquele que busca ser um médium de Jesus, um médium de Deus. Tá? Bom, deixa eu ver se vai dar para mim ler a 209, dá bem curtinho. Aí ele fala, no médium aprendiz, a fé não é condição rigorosa. Sem dúvida, lhe secunda os esforços, mas não é indispensável a pureza de intenção. O desejo e a boa vontade bastam. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever a seu malgrado, enquanto que crentes sinceros não conseguem, e que a prova que está a faculdade se prende a uma disposição orgânica. Opa, agora ele vai falar, né, na onde que está, né, a faculdade mediúnica de estar ostensiva ou não condicionada a uma disposição orgânica. Todos nós somos médiums. Mas quando ele fala da fé, né, que é uma condição rigorosa, a fé não é construída de uma hora para outra. Vem de existências sucessivas, de mediunidades que vêm ostensiva ou não, oportunidades redentoras foram dadas aos médiuns, espíritos endividados com a justiça divina, com oportunidades agora de promover a sua evolução, com mediunidades que precisam ser trabalhadas em consonância com o esclarecimento aos encarnados e também aos desencarnados, numa condição de educação mediúnica de hábitos. Para que eu compreenda mais isso, eu preciso entender que os espíritos que estão do outro lado, mergulhados
lodaçal de pensamentos equivocados, de atitudes que ele não consegue conter, né? Porque os espíritos falam assim: eu faço o que eu quero eu faço. Mas quando o espírito está do outro lado, ele não consegue conter. Embora quando nós lemos no livro dos médicos os acontecimentos, né, nós estamos vendo aqui, aconteceu as mediunidades lá do outro lado do Atlântico. O planeta todo estava ligado em consonância com o que estava por vir, que era a construção da base solidificada num processo de estudo e esclarecimento acerca da responsabilidade que tínhamos em lidar com casos de mediunidades que precisava o encarnado entender o objetivo dessas mediunidades. Para que elas serviriam? Então é nesse intuito que cada um de nós somos aprendizes. Qual é o maior médium que pisou nessa terra? Jesus. Tivemos outros, né? Como Chico, Divaldo, Eurípides e muitos outros. O Chico tinha uma disposição completa, né? Conversava com os espíritos, como está conversando hoje um com o outro, em várias situações. Tinha situação que era bem, né, as falas dele, que ele estava ali psicografando, ele olhava do lado e perguntava: a senhora é encarnado ou desencarnado? Aí a senhora falava: eu não sou encarnado. De tão fácil que era essa. Só que para uns não é. Tá? Ela precisa ser trabalhada, estudada. E a mediunidade ostensiva está ligada a essa disposição orgânica. O que um tem, o outro não tem. E que essa fé, que é, né, uma condição rigorosa, está condicionada a processos que escapam ao nosso conhecimento do espírito imortal que vem há séculos por experiências reencarnatórias sucessivas para que a sua mediunidade venha num trabalho para esclarecimento de encarnados e desencarnados. Foi o caso que aconteceu com o Chico, Divaldo, Eurípides, Bezerra de Menezes, Allan Kardec. Né? E aí a gente fica procurando quem foi, quem, né? A gente olha isso, as consciências, né? Continua, a consciência do Cristo irradia para todos os lados. Quando eu vou estudar a Gênese, e aí eu vou perceber como que Deus, como que Jesus age nas mentes humanas. Como hoje está muito mais forte. Eu posso matar uma pessoa, tirar a vida dela, mas eu não mato uma ideia. E a ideia do Cristo, que está pautada dentro do amor, de ideais fraternos, sobrevive há séculos, emanando não só no planeta Terra, mas em toda a Via Láctea, numa construção organizada para que os ideais crísticos se instalam dentro de nós. Foi assim que aconteceu com Paulo ou Saulo. Não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim, em ação e atitude. É isso que está sendo falado nas mediunidades, dentro dessas questões que precisamos compreender e que os espíritos que estão do outro lado precisam entender. Imagine se não tiver estudo. Né? Nos esquecemos, é a mesma coisa. Se eu pegar o materialismo, ele vai pensar só na matéria. Se eu pegar o espírita, o espírita não, aquele que acredita no espírito, ele vai acreditar que tudo é espiritual. É preciso que faça essa ponte e que se liga na mesma fala que o Cristo fala, quando ele foi indagado pelos judeus. Dai a César o que é de César e o de Deus o que é de Deus. Então, o que o Espiritismo faz? Ele vem de várias frentes,
na ciência, na filosofia e religião, para que nós possamos compreender essa engrenagem, para que nós não entramos em pré-julgamentos, para que nós possamos alicerçar em bases sólidas e construir, né, a casa em cima dessa base, não sobre a areia. Então, a doutrina espírita eu só vou construir em cima de bases sólidas quando eu estudar a base kardeciana. Tá? Se eu não fazer isso, a casa vai ruir. Puxa aquele chinelo para cá, que ele vai para dentro do sofá. Então, e joga para lá. Nós precisamos... Os dois. Isso. Pega e tira e põe para lá. Ele estava longe, mas você vai empurrando com o pé, empurrando com o pé. Tá? Senão, a gente tem problema. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradeçamos a espiritualidade, que nesse momento está nos nossos lares, porque muitos espíritos estão nos nossos lares querendo saber, entender. É esse o objetivo do estudo, para que nós possamos compreender essa relação e trazer luz para encarnados e desencarnados. Por isso que as inteligências humanas têm que buscar o Evangelho, têm que buscar o entendimento que essa doutrina de luz nos esclarece e nos fala que morre o corpo, a matéria, mas que o espírito sobrevive. E que carrega junto com ele todas as ações, todas as atitudes comportamentais equivocadas para o mundo espiritual. Quando nós fazemos uma viagem, levamos tudo dentro daquela mala que vamos usar naquele ambiente. Mas o que é que nós usamos quando nós retornamos para o plano espiritual? As nossas atitudes comportamentais, de relações interpessoais, de atitudes que são necessárias para a elevação do espírito. Não vai perguntar o que eu tenho ou o que eu deixei de ter, mas vai perguntar o que eu fiz enquanto espírita, o que eu fiz enquanto médico, professor ou qualquer posição que tivesse nessa terra. É nessa situação que todos nós estamos inseridos. Agradeçamos a Deus essa oportunidade de voltarmos à terra e ser instrumentalizados de diferentes formas, com mediunidades de diferentes formas, de mediunidades como professor, como médico, como juízes, advogados, com atitudes que vão ser conduzidas pela nossa consciência, aonde vai dividir e nos mostrar o que é certo ou errado. É nessa condição que os espíritos que nos vejam vai entender que atitudes que nós fazemos, vai perceber que hoje somos melhores do que ontem e que amanhã seremos melhor do que hoje, quando nós estudamos esse Evangelho e lutamos contra nossas imperfeições, seguimos o Cristo no seu esplendor e luz, confortando todos aqueles, porque muitos dos espíritos que estão assistindo compreendem e falam: será que eu vou conseguir? Olhe para nós. Somos também espíritos imortais que estamos lutando para conter, para banir todas as sombras que temos dentro de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre.